Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então agora para resolver a questão 1.1 e também a questão 1.2 neste mesmo vídeo do grupo 4. Bem, a questão 1 diz-nos o seguinte: a figura 2 representa parte da trajetória de um balão meteorológico que sobe na atmosfera com velocidade de modo constante, ou praticamente constante. Este é um dado extremamente relevante para o exercício. Sempre que vos disserem que a velocidade é constante, tenham atenção a essa informação porque ela é extremamente relevante. Considero que o balão pode ser representado pelo seu centro de massa, que é um modelo de partícula material, e que a variação do módulo da aceleração gravítica com a altura em relação ao solo é desprezável. Temos então aqui o gráfico. É um gráfico posicional, temos aqui o solo e temos aqui a altura, ou seja, isto é um gráfico da trajetória do balão e temos aqui várias posições, A, B, C e D. Dá para ver, o balão subiu na vertical, depois aqui subiu meio alucinado, não é? E depois aqui subiu assim de forma oblíqua. Na questão 1.1 temos o seguinte: o trabalho realizado pelo peso do balão entre as posições C e D é o quê? Bem, vamos então pegar aqui na ideia. Nós temos que o trabalho realizado pelo peso, não é? Pela força-peso, nas posições C e D. Se vocês consultarem o formulário, vocês têm lá o trabalho para o peso, ou que é a força gravítica. E o trabalho realizado pelo peso, ele pode ser calculado como simétrico da variação de energia potencial gravítica, obviamente associada a estas posições C e D. Eu vou agora desenvolver um bocadinho aqui esta ideia para depois vocês perceberem qual será a minha resposta relativamente a esta situação. Bem, uma variação é sempre a quantidade final menos a quantidade inicial. Então eu posso dizer que o trabalho do peso entre as posições C e D será então igual ao simétrico, vou abrir parênteses e vou ter então energia potencial gravítica no final que há de ser na posição D, menos a energia potencial gravítica na posição inicial, que é a posição C. Se consultarem também o formulário, vocês têm que a energia potencial gravítica ela é dada pelo produto entre a massa, a aceleração gravítica e a altura relativamente a uma dada referência. Sendo assim, eu vou então abrir estas duas expressões e vou então dizer que o trabalho do peso há de ser então igual ao simétrico. Aqui abrindo vou ter massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura, e a referência há de ser o solo. Então tenho aqui a altura a que o balão se encontra naquela posição D, menos a massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura que o balão se encontra na posição C. Olhando aqui para esta expressão, eu constato, né, que o produto entre a massa e a aceleração gravítica aparece nos dois termos. E como a massa é a mesma, né, a massa fica constante, não temos variação de massa do balão. E depois aqui é dito também que a variação do módulo da aceleração gravítica com a altura é desprezável, ou seja, o valor da aceleração gravítica nesta posição e nesta é o mesmo. E faz sentido que eles tenham que dizer isto, porque vocês reparem, e têm de saber, não é, que a intensidade da força gravítica, ela depende da distância entre o centro de massa dos dois corpos. Então se vocês têm aqui o planeta Terra, não é, e têm assim aqui o balão, à medida que o balão vai subindo, não é, a distância entre o centro de massa e o balão, ela vai aumentando, o que vai enfraquecendo a intensidade da aceleração gravítica. Ou seja, com o crescimento da altura, a aceleração gravítica teria que necessariamente diminuir um pouco. Obviamente que a altura do balão, né, ele não sobe a uma altura significativa para a gente considerar então esta diminuição da aceleração gravítica. Por isso é que eles dizem, a gente vai desprezar aqui então essa diminuição, ou seja, nas duas alturas a aceleração gravítica é praticamente a mesma. Sendo assim, nestes dois termos aqui desta subtração, a massa e a aceleração gravítica são iguais, então eu posso colocar em evidência a massa e a aceleração gravítica. Reduzindo então a expressão a isto, o trabalho do peso há de ser então igual ao simétrico. Vou colocar a massa vezes a aceleração gravítica
em evidência, e depois estaria aqui altura em D menos altura em C. Vou até falar disto de outra maneira e dizer que o trabalho do peso será então igual a menos massa vezes a aceleração gravítica, e altura final menos altura final há de ser então a variação da altura do balão entre as posições C e D. E agora tenho aqui esta fórmula que é exatamente onde eu queria chegar. Esta forma vai-me permitir, então, agora responder aqui à questão 1.1. Olhando aqui um pouco para a fórmula, eu vejo o seguinte: o trabalho do peso depende da massa do balão, depende também do valor da aceleração gravítica e depende da variação da altura entre essas duas posições. Ou seja, sendo esta variação de altura, por exemplo, nas posições C e D, a variação de altura há de ser aqui este valor de altura, independentemente, ou seja, não depende da trajetória. Não depende da trajetória. Por exemplo, só depende mesmo da variação entre a altura inicial e a altura final. Temos ali a altura em D, que vai ser este valor, não é? Depende então da massa, da aceleração gravítica e depois da diferença entre estas duas alturas. Ou seja, o trabalho do peso ele não depende da trajetória. Por exemplo, se ele, para ir de C até D, ele fizesse isto assim, o trabalho do peso seria o mesmo, porque a altura inicial e a final eram idênticas a ir assim de forma direta. O trabalho do peso não depende da trajetória. Por isso é que o peso se diz que é uma força conservativa, onde as forças conservativas não dependem da trajetória dos corpos. Ou seja, o trabalho do peso, ir direto de C para D, é igual a fazer isto, seria igual a subir e depois baixar um bocadinho. Em todas estas circunstâncias, o trabalho do peso seria o mesmo, porque a posição inicial e a final são as mesmas, independentemente da trajetória. Bem, perante isto, estou em condições de responder ao problema. O trabalho, então, do peso realizado entre as posições C e D é superior ao trabalho realizado entre as posições A e B. Bem, para ser superior, visto que a massa do balão se mantém igual, a aceleração gravítica também, a variação de altura entre as posições C e D teria que ser maior do que a variação de altura entre as posições A e B, e olhando aqui para o gráfico, nós percebemos que a variação de altura entre as posições A e B, ele é exatamente igual à variação de altura entre as posições C e D, então o trabalho não pode ser maior, mas sim igual. Sendo assim, a resposta correta seria a resposta ou a opção imediatamente abaixo. O trabalho do peso entre as posições C e D é igual ao trabalho do peso realizado entre as posições A e B, porque a variação de altura é a mesma e a massa e a aceleração gravítica mantêm-se constantes. É independente da massa do balão? Não depende. O trabalho do peso depende do valor da massa do balão e depende apenas da massa do balão, não depende também do valor da aceleração gravítica e também da variação da altura. Passemos agora à segunda questão. Na segunda questão temos o seguinte: qual dos esboços do gráfico seguintes pode representar a energia mecânica do sistema balão mais terra em função da altura do balão em relação ao solo entre as posições A e D? Bem, eles querem aqui nós tentemos perceber o que é que acontece ao valor da energia mecânica quando o balão passa da posição A até à posição D. Bem, vamos ver o seguinte. A energia mecânica também é outra ideia que está no formulário. Ela é igual à energia cinética mais o valor então da energia potencial gravítica. A energia cinética ela é calculada como o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Já a energia potencial gravítica é o produto entre a massa, a aceleração gravítica e a altura. Agora reparem, a velocidade tem módulo praticamente constante. Ou seja, ao longo do movimento, do trajeto, a velocidade mantém-se constante. Se a velocidade se mantém constante e a massa também se mantém constante, né? Então o valor da energia cinética ao longo da trajetória também será constante. Então eu vou ter que aqui a energia mecânica vai ser igual à energia cinética, que é uma constante, há de ser sempre constante ao longo da trajetória, mais aqui o valor da energia potencial gravítica, que será então mg
H. Agora reparem no seguinte, nós queremos a evolução da energia mecânica, olhando aqui para o gráfico, em função da altura. Reparem aqui que a massa também é constante e a aceleração gravítica, né? A aceleração gravítica, ela também é constante. E nós queremos uma relação entre a energia mecânica e a altura. Tudo bem, eu vou chamar aqui a energia mecânica um y e aqui a outra variável, que vai ser a altura, vai ser x. Todo o resto nesta ideia é constante. Então eu poderia olhar para isto como um y igual aqui a uma determinada constante mais uma determinada constante x. Ou seja, e olhando para isto, nós estamos perante uma função afim. Onde uma função afim, ela tem um crescimento linear. Ou seja, se eu quisesse traçar aqui um gráfico, né, yx, está naquela formazinha de reta, onde vocês têm mx, né, mais b, onde m é o declive. O declive seria aqui o produto entre a massa e a aceleração gravítica, e depois temos aquela ordenada na origem, que seria o valor da energia cinética, visto que a velocidade seria um valor constante. Ou seja, se estivéssemos a olhar para este gráfico, né, de uma função afim, visto que a massa vezes a aceleração é um valor positivo, né, então a reta teria que ser crescente, né, teria que ser assim, crescente. Então o nosso gráfico da variação da energia mecânica em função da altura do balão teria que ter este aspecto, ou seja, só pode ser aqui a opção B. Já agora, o que é que teria de acontecer? O que é que teria de acontecer para que o crescimento fosse feito, por exemplo, como está aqui no gráfico D? Ou seja, o crescimento fosse um crescimento quadrático, não linear, mas quadrático. Olhando para isto, parece um braço de uma parábola. O que é que teria então de acontecer? Bem, imaginem agora a seguinte situação. Nós teríamos aqui um gráfico da variação da energia mecânica, não em função da altura, mas em função da velocidade, e aqui a velocidade já não teria de ser constante. Ou seja, a velocidade não poderia ser constante, seria variável. Olhando para isto, então a nossa energia mecânica, ela seria igual à energia cinética, né, mais energia potencial. Eu vou então abrir aqui a energia cinética para a fórmula e a energia potencial também para a fórmula. A energia cinética seria então 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, mais a energia potencial. E imaginem aqui que a energia potencial se mantinha constante, ou seja, o balão andaria assim, mas aumentava a sua velocidade. Andava horizontalmente, mas com um aumento da velocidade. Então eu teria aqui a energia potencial onde ela seria constante, né? Ok, tudo bem. Transformando isto numa relação entre estas duas variáveis, a energia mecânica e a velocidade, chamando então y à energia mecânica e x à velocidade, eu ficaria aqui com uma expressão deste tipo, um y igual ao meio de m, onde isto seria uma constante, vezes então a variável ao quadrado, mais então uma constante. E reparem que olhando para isto matematicamente, eu teria aqui um gráfico do tipo ax quadrado mais b. Ou seja, nós aqui teríamos um crescimento quadrático, porque isto aqui é uma função quadrática. Eu se estivesse a olhar para um gráfico deste tipo, aqui este A, que seria o meio da massa, seria um valor positivo, então a concavidade da parábola seria voltada para cima, depois tinha ali um B, né? Teria ali uma ordenada na origem, e então o gráfico aqui teria que ser o ramo de uma parábola, ou seja, neste caso nós teríamos um crescimento quadrático e não linear, porque a nossa variável estava com a expoente do segundo grau. E aí o crescimento seria não um crescimento linear, mas sim um crescimento quadrático. E então aí a ideia já seria um gráfico parecido com a opção C, onde relacionávamos a energia mecânica, não com a altura, mas com a velocidade. Bem, e a velocidade obviamente seria variável. Se a velocidade fosse constante, né, então teria que ser algo deste género. Se a altura é constante e a velocidade também, né, então obviamente que a energia mecânica teria que se manter constante, porque todas as variáveis seriam constantes ao longo do trajeto. Fico-me então por aqui, volto já de seguida para fazer 1.3 e 1.4.